uma das pedras de toque desta peça, desta nossa criação, tem exatamente a ver com esses encontros que nós tivemos, esse primeiro encontro que nós, um dos primeiros encontros que nós tivemos, antes de sermos um casal, que é esse momento em que eu toco numa mancha de psoríase do David. Portanto, estava a dizer, um sítio, uma parte em que a pele está agredida, em que ela se abre também, que normalmente nós guardamos para uma intimidade de nós para connosco próprios, mas também para um toque mais para cuidar essa crise, para cuidar essa agressão. Naquele momento, na nossa história, teve um toque sensual, na verdade. Foi um toque de onde talvez tenha começado este interesse, esta paixão, este interesse de começar uma relação. Foi num ensaio, não foi num teatro, na verdade foi num auditório, mas aqui há uma ponte, entre outras, mas uma que eu acho muito interessante, que é exatamente o teatro anatómico, é o lugar, na anatomia, no estudo da anatomia, onde um corpo é posto no centro e ele é aberto, mostrado, é o sítio onde tu conheces o corpo exteriormente e também interiormente. Então há essa o curioso de ser teatro anatómico, nós normalmente não pensamos. Eu estudei enfermagem, não é? E mesmo quando fui apresentado ao teatro anatómico, ao conceito, eu não o conhecia. Então acho que há este duplo sentido do sítio onde tu pões um corpo que é aberto, que é mostrado, em que o corpo é dado a conhecer a uma plateia, ao facto de nos termos conhecido num contexto também de um teatro, e também da nossa relação ter esse lugar desse interesse que nós temos pela pele, pelas doenças de pele. Eu adoro dermatologia, é o meu hobby. Temos os dois doenças de pele e ser esse digamos que também um recorte, uma entrada para esse conhecimento entre nós e também esse conhecimento do nosso corpo. E, no fundo, o que nós estamos a fazer na peça é uma espécie também de teatro anatómico. Nós estamos a colocar a nossa relação e os nossos corpos, na verdade, no centro. Os nossos corpos vivos, mas também talvez um pouco mortos já. Nós brincamos com essa ideia de que os nossos corpos vivos talvez sejam os corpos mais expandidos, porque eles se desfazem e há células mortas nossas que se misturam, que estão pelo ar. E o que nós fazemos na peça é colocarmos a nós, a nossa história, de certa maneira, no centro e dissecá-la, um pouco como os teatros anatómicos faziam com os cadáveres. Então há essa ideia também de brincarmos com o que é ciência e o que é arte, esta relação curiosa que o teatro anatómico reúne, de certa maneira, pela sua estrutura, que é de uma arena ou de um teatro, e da atenção colocada sobre um corpo, naquele caso um corpo morto. Aqui nós colocamos os nossos corpos vivos, mas expandidos, em relação no centro do teatro, e vamos nós próprios também dissecando, às vezes, num momento até mesmo com pinças, dissecando a nossa relação, o nosso encontro e esta mistura das nossas superfícies, que acontece porque nós moramos juntos, somos um casal e temos uma relação. A peça é dividida por partes, mesmo, quase como se fossem capítulos. E em cada uma dessas partes nós colocamos um foco sobre uma perspectiva, sobre uma dimensão da nossa relação, às vezes mais poética, outras vezes mais concreta. Por exemplo, numa das partes iniciais, nós construímos uma língua de areia juntos, com alguns instrumentos mesmo. Então estamos um bocadinho nessa atitude da construção de um espaço para nós e para a nossa relação. É muito um corpo da ação e da colaboração. Depois há uma parte muito mais contemplativa, em que se ouve, por exemplo, um telefonema entre nós, em que falamos do corpo um do outro. E aí sim é talvez uma dimensão um pouco mais sensual, até erótica, da nossa relação. Noutro momento é mais um momento de descanso, em que nós temos uma conversa um pouco mais surrealista sobre nós, o cosmos, com interferências de outros planetas. Então, esta dissecação da nossa relação vai acontecendo sob perspectivas diferentes, mas muito a partir desta ideia de que nós convivemos em casa e fora de casa e que esta convivência destes dois seres
que se estrutura socialmente como um namoro, uma relação de queer, de dois homens, mas ela existe e pode ser dissecada, analisada, pensada e tal, a partir de várias lentes, ou com várias lentes. Olha, isso é uma das partes sensíveis do projeto, no sentido em que é a primeira vez que nós estamos a criar em conjunto, nós temos formações, percursos muito diferentes, então acho que essa forma, essa aproximação destes dois universos foi bem, primeiro foi muito prazerosa, foi também trabalhosa. Isto é um processo, na verdade, que já dura há muito tempo. Também há uma especificidade engraçada, eu acho, que é nós estamos a trabalhar no Partes desde 2020. Final de 22. Final de 22, portanto, foi um processo onde nós tivemos a oportunidade, e também nos demos essa oportunidade, de ter bastante tempo, tivemos várias residências, para encontrar também quais são as dimensões sensíveis do património sensível de cada um, que queríamos pôr em cena, que sabíamos traduzir para os nossos corpos. Sim, foi uma aproximação. Eu acho que esse tempo também que nós tivemos, que o processo demorou e que nós nos permitimos, ele possibilitou-nos ir testando também, precisamente numa aproximação delicada, ir testando como é que nós podíamos falar juntos, não é? Porque, como eu não estava a dizer, nós temos formações diferentes, vimos de experiências bastante diferentes e, portanto, se por um lado, numa fase inicial, trabalhámos muito de uma forma um pouco racional, num estudo da pele, da higiene e tal, muito sistemático e mais profundo, numa fase seguinte, e portanto, se calhar uma abordagem um pouco mais racional, numa abordagem seguinte, fomos para um trabalho do corpo, muito do toque, e trabalhámos com materiais, trabalhámos com tecidos, trabalhámos com... pronto, fizemos esse trabalho um pouco mais físico, a partir do corpo, e pronto, e depois ainda outras fases que nos levaram à peça que nós temos hoje. Mas é isso, foi uma aproximação um ao outro também complicada, porque complicada do ponto de vista de gerir o que é o trabalho e é a vida. E eu acho interessante porque há muitos casais que trabalham juntos, alguns até a vida toda, não é? Desenvolvem os seus trabalhos sempre juntos, e acredito que para algumas pessoas seja muito evidente que isso se faça assim. No nosso caso nunca tinha acontecido, é a primeira vez que estamos a trabalhar juntos como criadores no mesmo projeto, porque o Nuno já tinha interpretado uma peça minha, mas é um terreno muito interessante, em que algumas fronteiras se podem esbater. E isso também nos interessa do ponto de vista da peça, porque estamos sempre a trabalhar também sobre essa ideia de como é que podemos alargar um pouco as fronteiras, seja no que é suposto ser uma relação monogâmica, seja no que é suposto ser uma relação sensual, seja de trabalho. Então, interessa-nos de uma forma também subtil, não sei se na peça isso é super explícito, mas é uma intenção nossa, de ir um pouco alargando essas concepções sobre o que é também a dança e o teatro. Porque a peça, mesmo em termos de linguagem, está num lugar talvez um pouco difícil de definir, e ainda bem, achamos nós. Assim, de repente diria que não colidiram, nunca houve assim uma colisão. As tensões naturais do trabalho, acho que mais que se entrecruzaram do que colidiram. Ou seja, aí se calhar de formas não óbvias, acho que para nós até isso é mais ou menos concreto e óbvio, os lugares do trabalho em que ele é profundamente biográfico, e o lugar onde a nossa vida está ali em cena.
Mas eu diria que não há assim uma colisão, há de facto essa simbiose, acho que se pudesse chamar-lhe uma relação simbiótica entre aquilo que é a nossa intenção artística, vamos chamar-lhe assim, a nossa vida doméstica, a nossa vida como casal e também a vida de cada um, que eu também acho que acho que estava a dizer uma coisa, o David estava a dizer uma coisa que eu acho que é muito importante na peça e central, que é esta ideia de que nós muitas vezes olhamos para as coisas com limites, com um entorno muito definido e muito fechado. Olhamos para as coisas assim porque somos ensinadas a que as coisas são assim, mas na verdade é como se nós agarramos aos limites das coisas, mas na verdade elas são muitas vezes muito mais do que aquilo que nós conseguimos ver ou entender. Então essa expansão dos nossos corpos, essa expansão da intimidade, essa expansão daquilo que também pode ser o teatro e a dança, é também sintomático desse entrecruzar que tu mencionaste, dessas várias dimensões neste trabalho. É essa questão. Não, mas eu não sei se houve assim uma grande divisão. Não, eu acho que também acontece que eu sou uma pessoa que vem mais da dança, mas que tem muita propensão e muito interesse pelo texto e pela palavra, até porque estou a fazer nos últimos anos outros projetos em que em que eu ponho essa relação um pouco em evidência, não como aqui, em que de facto estamos a dizer texto na peça, mas de outras formas, em que o texto é importante, de certa maneira, ou a palavra é importante nos projetos. E o Nuno é um ator com essa formação, pronto, convencional, do teatro, que também tem trabalhado em projetos bastante físicos, que têm uma dimensão coreográfica forte, ou física forte. Portanto, eu acho que nós chegamos também a este encontro um pouquinho já bastante abertos àquilo que pode ser o trabalho do outro ou aquilo em que a outra pessoa está mais à vontade. E também na construção da peça, as duas coisas foram andando meio lado a lado, ou seja, nós não escrevemos um texto e depois fomos montar uma peça, ou nós não fizemos uma peça muda e depois, ou sem palavra, e depois criámos um texto. As coisas foram acontecendo um pouco ao mesmo tempo e fomos trabalhando materiais que achávamos que tinham que ter texto, ou fazia sentido terem texto, outros em que não. Portanto, como as coisas foram acontecendo lado a lado, eu acho que nós próprios também nos envolvemos mais ou menos os dois nessas duas dimensões. E às vezes até há surpresas engraçadas. De o Nuno poder ter uma opinião bastante forte sobre qualquer coisa que diz respeito ao movimento e eu ter uma opinião também bastante forte sobre qualquer coisa que diz respeito ao texto. E eu acho que o facto de sermos muito íntimos um do outro torna o ambiente confortável o suficiente para nós nos colocarmos, posicionarmos em relação a coisas que talvez não dominamos assim tão bem, ou dominamos. Eu acho que esses saberes estão mais, às vezes, partilhados do que aquilo que a gente pensa. Olha, eu até diria que de todas as diferenças que nós podemos ter, seja pela nossa formação, pela nossa prática, o que seja, eu acho que uma das coisas que mais temos em comum, ao que a nossa cabeça, o nosso corpo sente de forma mais ou menos similar, tem a ver exatamente com essa questão do tempo. Eu diria, assim, na minha grande fantasia sobre esta peça, é que há de facto, ou pode haver, ou adoraria que houvesse essa percepção de que nós estamos a tentar criar um lugar de tempo completamente diferente. E esse lugar mais rarefeito, por vezes, mais espaçado, mais uma espécie de como se tu estivesses no tempo com um engajamento diferente.
E nesse sentido, acho que até pode dar uma possibilidade de percepção de tempo futuro, no sentido de como é que nós podemos sentir o tempo daqui, nem entendê-lo, não é perceber o tempo no sentido das horas, dos segundos, do tempo que se passa junto, mas no tempo nessa relação também com o espaço, como se naquele momento pudessem estar a existir infinitos tempos diferentes, como se nós estivéssemos num passado, mas neste presente, porque estamos no aqui e no agora, não é? Mas ao mesmo tempo nestes corpos que se referem a uma possibilidade de intimidade no futuro, ou um corpo que existe num tempo futuro. Então acho que, assim, na minha grande fantasia sobre esta peça, o que nós podemos oferecer, apresentar, dar a sentir, se quiseres, é essa possibilidade de, nesta hora, nós estarmos no metaverso, é como se fosse um metaverso. Todo lado, tudo ao mesmo, não ao mesmo tempo, bem, ao mesmo tempo sim, nem tudo, nem em todo lado, mas muitos lados, muitos tempos, neste espaço definido. Olha, nós convidámos a Tabara Seilman, que é uma fotógrafa francesa, a fazer imagens de grandes planos de zonas do nosso corpo sensíveis. Algumas escamações, cicatrizes, sinais, alguns pelos assim, mais específicos, zonas mais secas, com peles mortas. Convidámo-la a fazer imagens que depois imprimimos em grande plano, aliás, em grandes dimensões, ela fez as imagens em grande plano, de partes do nosso corpo. Nós já nos habituámos completamente a essas imagens, portanto, eu acho que todas aquelas teóricas do século XX que falaram da habituação às imagens violentas, eu acho que aqui é a prova disso. Nós habituámos-nos, não são imagens violentas, mas são imagens que podiam causar, sei lá, algum desconforto. Nós estamos habituadíssimos a elas. Não sei, o primeiro olhar sobre elas, o que é que pode provocar, pelo menos alguma surpresa. Não sei se são as nossas entranhas, porque é ali numa zona meio liminar, talvez, entre o dentro e o fora. Mas eu espero que pelo menos tenham acesso a qualquer coisa que seja, sim, do nosso corpo, mas também da nossa história, dos conflitos e das alegrias e dos desafios que viver num mundo como nós vivemos, que tende a estar muito enquadrado, um pouco, às vezes, fechado e circunscrito a certas normas, causa. Então, não sei se as pessoas estão preparadas. Eu acho que estão. Ou seja, no sentido em que, mesmo é engraçado dizer as entranhas, uma das coisas que nós falámos muito no início deste processo, no processo que começou em Setúbal, na gráfica, uma das coisas que nós estudámos e falámos bastante foi da pele. E a pele também está neste lugar, e digo isto também para pensar, acho que também é um ponto de partida para pensar esse lugar de intimidade, do entranha, do que vem de dentro. É que a pele, ela já é entranha, aquilo que está à superfície, ela já é corpo, já é órgão. Só que nós olhamos, às vezes olhamos para os intestinos de uma forma, porque não os vemos, não é? Como um órgão, entendemos bem o intestino como um órgão. Tanto entendemos isso que nem temos de repetir ad eterno que o intestino é um órgão, mas ainda o fazemos sobre a pele. As pessoas dizem muitas vezes, a pele é o maior órgão do corpo humano. Ou seja, é uma espécie de repetição lúdica não, pedagógica, é como se eu, à força de repetir, hei de assimilar essa informação. Então eu não sei se nós temos essas entranhas, de facto, mas também temos esta entranha que é aquela que está aqui, que é a nossa pele. E gostamos de pensar também na intimidade, não só nesta intimidade, não só na intimidade do toque, ela também existe, ela também faz parte, como é óbvio, para nós é óbvio, mas também pensar que se a minha pele é entranha, e se eu estou sempre a perder pele, então é como se a minha intimidade, a minha possibilidade de sensibilidade, ela está no chão
já está neste chão, está lá em cima, que lá em cima, está no teu corpo, está no teu t-shirt porque eu te abracei quando tu chegaste. Ou seja, também lidar com, mais do que lidar com a nossa entranha, é lidar com esta ideia de que a entranha está em todo lado. Eu já respirei um bocado de Pedro, tu já respiraste de David e Nuno, ou seja, essa ideia de que a minha entranha já está em ti e nós nunca temos uma relação, nem, pronto. Então acho que também essa ideia interessa. Às vezes sinto uma coisa muito pessoal, eu acho, mas às vezes sinto uma dificuldade grande em articular um discurso sobre algumas coisas, sobre conceitos, sobre intuições ou fortes convicções que tenho que não estão assentes em lugares lógicos. Eu acho que este tempo este tempo juntos, esta criação, foi uma oportunidade, ou está a ser ainda uma oportunidade, de tentar dar uma espécie de argumento material, palpável, ou visível pelo menos, a intuições, a lugares que eu quero ocupar no mundo, a lugares que eu pelo menos quero conhecer, a portas no meu universo que eu ainda quero abrir. Um universo, neste caso, partilhado, ou seja, pensar. Eu estou a pensar em espetáculos, mas eu também estou constantemente a pensar a minha relação. É uma coisa que nós temos como casal. Estar sempre a fazer perguntas sobre nós, sobre o nosso mundo, sobre o nosso território, sobre onde é que a nossa casa, metafórica e literal, ela assenta. Portanto, não sei se digo coisas que não tenho coragem de dizer, ou se, às vezes é mais encontrar lugares, encontrar formas de mostrar, dizer, fazer, argumentos, silogismos que eu ainda não tenho capacidade de fazer, no sentido mais racional ou lógico. Eu diria, não sei, só que acho que nós tratamos um pouco na peça esta questão da vulnerabilidade, e eu acredito que os espetáculos, ou as obras, a arte, ou as obras de arte podem servir para precisamente valorizar essa dimensão vulnerável da existência humana. Acho que isso às vezes e agrada-me a ideia de que isso pode ser feito numa peça de uma forma que não é necessariamente evidente. O trabalho sobre a vulnerabilidade da existência humana pode ser dado de várias maneiras. Eu acredito que nesta peça a fragilidade da nossa condição, seja enquanto casal, seja a fragilidade da nossa existência mesmo biológica, ela existe na peça talvez de uma forma pouco evidente ou não explícita, mas ela está lá tratada, é sobre isso. A própria construção da peça é de certa maneira espelho disso. Há uma certa fragilidade, sem que a peça tenha uma estética de fragilidade, mas ela está assente em coisas que são muito frágeis. Portanto, eu não sei se estamos a dizer isso, e se eu não tenho coragem para dizer isso, até porque estou a tentar dizer, estou a pôr isso por palavras, mas eu acredito que essa postura quase ética em relação ao espetáculo, ou à arte, em relação às relações e em relação ao meu próprio corpo, é uma força que eu gostava ou que nós gostávamos que estivesse presente na peça, de forma mais ou menos óbvia. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.